E as movimentações dessa última semana no Palmeiras foram intensas e a diretoria que vai iniciar o projeto de 2026 já em novembro vem revelando os próximos passos para o conselho. E é desse jeito que inicia o giro de novidades aqui no Nação Alviverde nesse domingão. Deixem o seu like e se inscrevam no canal. E foi confirmado que a venda do Riquelme já está pré-definida em dezembro e se antes era colocado como possibilidade, agora é fato que ele será vendido. E pelos poucos detalhes que foram confirmados, o Zenit sim está na disputa e vai voltar com tudo para fechar o negócio. Inclusive foi colocado em pauta até pelos representantes dos russos até a chance de envolver o Gerson, volante que deixou o Flamengo pelas portas dos fundos e segue com objetivos de deixar a Rússia para retornar ao futebol brasileiro. E atenção, peço muita atenção. Essa notícia que foi colocada em pauta até pelos torcedores foi admitida pela Leila Pereira, que deixou muito bem claro. O Zenit pode facilitar colocando um jogador na troca que não vai ser aceito. O objetivo no planejamento do ano que vem é trazer um camisa 10, zagueiros e pontas, e para isso vão utilizar a venda do Riquelme, que será a grande chave para fazer o planejamento de sucesso em 2026. E nas redes sociais, muitos torcedores até repercutiram sobre essa possibilidade. Já que o Zenit quer o Riquelme, por que não vão atrás do Gerson? Faz uma troca. Ou até mesmo do Wendel, que tá lá encostado. E infelizmente não é isso que a diretoria quer, e quem está sonhando com o Gerson já vai se preparando. E os flamenguistas que só de imaginar já ficam apavorados, estão assustados e preocupados mesmo com essa definição da Leila, que ainda não foi repercutida na imprensa, mas aqui vocês estão recebendo em primeira mão. Já deixo bem claro que essa informação não é do canal, não é minha, mas sim do conselho, que após o jogo de ontem recebeu algumas novidades sobre os próximos passos da presidente em 2026. Através do bom futebol se tornou a melhor contratação do Palmeiras nessa janela de transferência. E não estamos falando do Andrés Pereira, mas sim do lateral Kelvin, que mais uma vez se tornou referência do Palmeiras dentro das quatro linhas. O lateral que chegou aqui sob olhares de desconfianças por muitos torcedores que nem conheciam ele, agora está virando esperança para essa mudança na lateral direita. Se antes Mike Marcos Rocha trazia desconfiança, agora a torcida do Palmeiras está encantada com o futebol praticado pelo lateral Kelvin. E de acordo com as novidades oferecidas pelos setoristas, que estão dia após dia atrás de novidades do Palmeiras, o bom desempenho do Kelvin foi o grande responsável por Abel Ferreira tentar colocar o Giai como zagueiro. O argentino, que era titular absoluto da posição depois da saída dos dois laterais, agora terá que caçar uma outra alternativa para se manter entre os titulares. E nessa reviravolta toda, entra também o caso do Gilberto. Não tem a menor possibilidade dele ser relacionado para o time com dois jogadores disputando na posição. Ou seja, para facilitar o lado do JP que quer a valorização do jovem, o Abel segue lutando para adaptar o Giai como terceiro zagueiro. E até agora não sabemos como isso vai funcionar, até porque não foi colocado ainda em prática. Mas a expectativa está grande sobre o Giai. Inclusive, o argentino deixou claro recentemente em entrevistas coletivas de que a sua opção agora é retornar para sua seleção argentina. E o que for preciso fazer para conquistar isso, ele vai estar à disposição da comissão técnica. E de 0 a 10, qual nota vocês dão para o início de trajetória do Kelvin pelo Palmeiras? A sinceridade que às vezes prejudica. O João Martins, na coletiva de ontem, falou na inocência sobre o lado pessoal do Flaco Lopes, que até um tempo atrás estava abusando nas noitadas paulistas, e diante das revelações e as notícias que chegam nesse domingão, sim, o staff do jogador não gostou nem um pouco das declarações feitas pelo auxiliar do Abel Ferreira, e ainda enfatizou que ele não recebeu multa alguma sobre o que foi relatado pelo auxiliar. E lá dentro, o clima é de paz. Se a imprensa for colocar durante essa semana tudo isso como motivo de intrigas e conflitos internos, fiquem cientes desde já que o Flaco continua grato pelo que o Palmeiras fez e continua fazendo pela sua carreira. Inclusive, o João Martins foi o grande responsável por testar ele mais recuado, atuando como função de meia de criação. E a busca pela classificação da Libertadores vai ajudar muito o Flaco Lopes nessa sua nova fase. O argentino, que conhece muito bem do River Plate, terá uma missão de mostrar ao futebol argentino de que ele tem sim condições de ser convocado para a Copa do Mundo do ano que vem. E a presença do técnico Scaloni, que estará presente nos camarotes do Monumental de Nunes, será a cereja do bolo para o nosso lado. Agora só depende do Flaco e dos seus companheiros fazer o melhor resultado possível nessa primeira partida. E ainda sobre essa repercussão sobre o assunto envolvendo o Flaco, muitos torcedores nas redes sociais ficaram impressionados. Eu esperava essas declarações sobre o Aníbal, Piquerez, Veiga, Gomes, agora o Flaco Lopes. Pois é aquela velha frase: quem vê cara não vê coração.
E tomara que o Flaco se torne artilheiro dentro e fora das quatro linhas, porque o cara está numa fase boa e ainda bem que o Vitor Roque também está aproveitando esse momento único, porque a dupla está rendendo olhares aqui no futebol brasileiro e agora terão a missão de repetir o mesmo nessa quarta-feira. Vou defender até a morte. Foi assim que Gustavo Gomes finalizou a entrevista para o Palmeiras nessa última semana. O jogador que está vivendo uma emoção única em sua carreira após a classificação para a Copa do Mundo está comprometido a partir de agora a entregar tudo de si para trazer novamente esse título de Libertadores no final do ano. O zagueiro, que tem um carinho grande de todos os lados do clube, tá lutando dia e noite para deixar o sistema defensivo do jeito que Abel Ferreira quer. Entre instruções e conversas com seus companheiros, o paraguaio não quer decepcionar novamente os torcedores. O espírito de vencedor dele, a liderança no dia após dia, está cativando todo mundo do elenco. E não é por acaso que a presidente Leila está convicta, e a permanência dele até 2029 será fundamental para o futuro do Palmeiras. E tomara que ele continue quebrando recordes e mais recordes. Até aqui ele é o maior zagueiro artilheiro da nossa história pela Libertadores, e ele luta e continua quebrando recordes e mais objetivos até o final do seu contrato com o Palmeiras. Imagine só, Gustavo Gomes em novembro levantando a terceira taça da Libertadores com a braçadeira de capitão. Imagine só como seria histórico, né, meus amigos? Pois é, o esforço ele já está apresentando. Agora depende dos seus companheiros de ataque fazer por onde, porque na defesa ele está batendo no peito e colocando a responsabilidade. Aqui é uma defesa que ninguém passa. Quem diria que o Felipe Anderson atuando na sua posição, evitando de voltar para marcar lateral, se tornaria uma referência nesse ataque do Palmeiras. Nas redes sociais, a torcida que não tem memória curta está fazendo questão de tocar nesse ponto. O Felipe Anderson na partida de ontem foi um maestro. Passava, tocava, fazia drible e mostrava todo o seu futebol arte que sempre apresentou enquanto estava na Europa. Segundo as informações, Abel Ferreira internamente já pediu desculpas para o Felipe, ele que estava fazendo uma função tática durante esses últimos meses, agora está conseguindo mostrar o que de fato veio fazer aqui no Brasil. E não é hora de eu guardar mágoas, colocar culpados, falar que ele tem que ir embora, não. Abel, você tem que fazer as coisas certas, nós estamos aqui criticando, mas apoiando ao mesmo tempo. Queremos que você dê a volta por cima, mas faz as coisas certas, do jeito que foi apresentado na partida de ontem. O Felipe Anderson foi um extra classe. Ele e o Vitor Roque, o Flaco Lopes, até mesmo o Lucas Evangelistas dominaram o ataque. E rola até uma piadinha após o jogo que o Palmeiras, depois do intervalo, decidiu recuar para não fazer um estrago no Internacional. O Roger Machado, que estava com obsessão de chegar aqui no Allianz e tirar os 3 pontos do Palmeiras para ir com confiança para o Grenal da próxima partida, acabou levando naquele lugar. E com todo respeito, Roger, você passou aqui pelo Palmeiras, mas tem que ter um pouquinho de humildade, cara. E espero mesmo que você tenha saído do Allianz agradecido. Porque se os nossos jogadores não tivessem tirado o pé do acelerador no segundo tempo, seria uma goleada histórica. E bom, torcedor, tô ficando por aqui, já agradeço a sua presença, que essa semana seja iluminada para todos nós, e em breve estarei de volta. Tamo junto e até a próxima, meus amigos. E avante palestra!